boa tarde, pessoal. Já está no ar mais uma edição do Ponto de Vista. Nosso debatedor é o advogado Vanderlei de Mello. Doutor, uma boa tarde. Seja bem-vindo nessa quarta-feira, não segunda. Fizemos até uma brincadeirinha. Claro, o senhor estava em audiência, não pôde acompanhar, mas falamos, hoje tem advogado, não é o doutor Vanderlei, mas é o Elvio e fizemos essa troca, deu muito certo. Muito obrigada por poder contar com o senhor nesse dia da semana também. Eu agradeço, eu fico feliz que eu ando abraço do Dr. Elvio, tá lá ouvindo, assistindo a gente lá. Ô Elvio, muito obrigado. Você é um parceiro, um companheiro, meu companheiro de rádio agora, tanto na Rádio Difusora quanto na Rádio Progresso em Madeira do Sul. Ô Elvio, obrigado a você, obrigado pelo carinho e pela cordialidade. E eu que estava enrolado, ele só quebrou o galho para mim. Obrigado, Elvio. Mas nós temos hoje, além do Dr. Elvio, um grande fã, eu diria que é um fã número 1 seu, Natália. E vamos dar um alô para ele então. Vamos mandar um alô para o João Dias. Fiquei sabendo que o João Dias sempre acompanha a programação, né, do Ponto de Vista. Fiquei muito feliz, viu, João? Muito feliz em saber que o senhor assiste, que acompanha o programa e que gosta. Muito obrigada. Ele ligou para mim e falou, você não estava lá, o Elvio disse que você tinha trocado com ele. Aí ele me contou que ele não perde um só programa seu, Natália. Olha que legal, muito legal. O João Dias, que é meu companheiro na Rádio Difusora, um grande amigo da gente. E eu quero agradecer a cordialidade dele. Inclusive, sábado, Natália, na Rádio Difusora AM, ele vai estar apresentando o meu programa, porque eu, como bom folgado que sou, vou aproveitar o feriado e emendar, né? Ah, mas o senhor está muito folgado. Muitíssimo folgado. Mas é só um fim de semana, só isso. Então a gente perdoa, eu vou estar trabalhando normalmente. Na próxima semana será normal, que já na segunda-feira. Com certeza. Também queria mandar um abraço para o Zé Carlos Silva, o nosso super companheiro aqui da TV Poços. Eu disse a ele que mandaria um abraço, que eu falaria, Zé Carlos Silva, eu te amo. Zé Carlos Silva, eu te amo, viu? Aqui, ó, promessa cumpridíssima. E queria também pedir para que você acompanhe o Poços Agora, mais um programa super bacana aqui da TV Poços, todo dia às 11h30 da manhã e com reprise às 7 da noite. Eu acompanho a reprise, porque o horário do almoço, para mim, às vezes fica um pouco difícil. Como acompanha a Natália também, mesmo quando eu não participo, no horário da meia-noite, porque para mim é mais fácil. O Zé Carlos, sou teu fã. Aliás, encontrei com ele na rua esses dias, conversei muito com ele. Zé Carlos, quero te agradecer de coração, você sabe do que eu estou falando. Muito obrigado. Então tá bom, então vamos apresentar hoje o tema. Hoje nós vamos falar sobre a liberação de alguns medicamentos à base do canabidiol, que é o princípio ativo encontrado na maconha. Acompanhe a reportagem. Com a reclassificação pela Anvisa, o canabidiol pode ser prescrito pelos médicos em receitas de 2 vias, como acontece com todos os remédios de uso controlado, os de tarja preta. Já é um começo de uma melhor qualidade de vida a todo mundo, já facilita a importação, já facilita tudo. O canabidiol é uma substância química derivada da maconha e utilizada para tratar diversas doenças neurológicas como a epilepsia. A incerteza sobre a dependência dificultava a autorização de uso. O canabidiol ele é uma substância inócua e que demonstrou tantos efeitos benéficos. Mesmo com a liberação, ainda vai demorar um pouco para que o canabidiol possa ser vendido no Brasil. Como não tem registro na Anvisa, por enquanto a única forma de compra continua sendo a importação. Mas a ideia é facilitar esse processo. A importação ela continua sendo feita da mesma forma como vinha sendo feita. Houve várias medidas de simplificação do procedimento. Hoje a gente consegue liberar os pedidos, avaliar os pedidos no prazo de 4 dias. E também foi apreciada uma iniciativa de uma resolução que simplifica ainda mais esse procedimento para tirar da necessidade de autorização excepcional alguns produtos que já vêm sendo importados e com o qual a gente já criou uma certa familiaridade. O governo federal já recebeu 374 pedidos de importação para uso pessoal. 336 foram autorizados. Uma empresa estrangeira fez uma solicitação de registro para vender o medicamento no Brasil, mas o processo é lento e não há previsão de quando será autorizado. Mesmo assim, as famílias comemoram a mudança. O CFM pode evoluir agora a sua portaria, né, autorizando cada vez mais os médicos a prescreverem o canabidiol. As pesquisas poderão ser feitas e a própria Anvisa ela pode ampliar os seus estudos, avançar nas análises e a gente ter outros usos da cannabis medicinal. Então
Então tá, participe com a gente através da nossa enquete. Então a Anvisa autorizou a prescrição e importação de remédios à base de canabidiol, né, doutora? A palavrinha, né? Bidiol, foi o B canabidiol, que é o componente presente na maconha, claro, através de prescrição médica. Muitos brasileiros aprovam o uso medicinal da maconha e eu gostaria de saber se você é a favor ou contra o uso medicinal dessa erva e por que você pensa isso. Dê a sua opinião pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 ou ainda pelas nossas redes sociais, facebook.com/pontodevistatv ou facebook.com/tvpocos. Vale lembrar, né, doutor, que nós estamos aqui discutindo a questão do uso medicinal, né, desta erva, para que as pessoas não confundam o nosso assunto. Talvez no segundo bloco, né, se a gente tiver um certo tempo, a gente pode até falar desse processo de liberação da maconha para uso recreativo, mas nós vamos falar agora, por hora, da questão medicinal da erva. Então, doutor, primeiro, né, o senhor trouxe, sempre me ajudando muito, né? No Brasil, o Conselho Federal de Medicina, através da resolução CFM número 2113 de 2014, publicada no Diário Oficial da União, em 16 de dezembro de 2014, aprovou o uso compassivo do canabidiol para tratamento de epilepsias em crianças e adolescentes resistentes aos tratamentos convencionais. No exterior já existem medicamentos que utilizam, né, esse princípio ativo há mais tempo. E aí a gente vem atualizar, né, essa questão de 2014, que é o que eu vou trazer agora, né, doutor? Isso. 59% dos brasileiros são favoráveis ao uso medicinal da maconha, que o que foi apontado numa pesquisa norte-americana. O mesmo acontece também no Congresso brasileiro, com a maioria dos deputados acreditando na legalização de medicamentos que contam com substâncias da cannabis, né? E recentemente foi a vez da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, transformar a voz de boa parte dos brasileiros em realidade. Segundo resolução publicada no Diário Oficial da União, está autorizada a prescrição e a importação de medicamentos e produtos à base de canabidiol e também de THC. A medida passa a valer para medicamentos registrados na Anvisa e para produtos que precisam ser importados para o tratamento de pacientes brasileiros. Câncer, glaucoma, esclerose múltipla são algumas das doenças para os quais o uso terapêutico da droga pode ser recomendado. A importação poderá ser feita por pessoas físicas para uso próprio. É necessário, claro, no entanto, a prescrição médica. Uma informação interessante aí, que no THC aí, então, você vai entender, é tetra, híbrido, canabidiol. Só que tem um esclarecimento. O híbrido no Brasil é com H, daí a expressão THC. Tetra, híbrido, hidrocabidiol. Você falou certo, hein? Ou palavrinha desagradável de escrever, né? Canabidiol. Mas por que o H? É que no Brasil, essa palavra hidro escreve com H. Mas lá fora, na origem, vocês vão ver que está com I. Então, só essa correção. O H é por causa da tradução para o português. A maconha, o nome científico dela é Cannabis sativa de Linneu. E justamente desse extrato surgiu a possibilidade de aplicar de forma medicinal. Natália, em primeiro lugar, quero parabenizar a Anvisa, que a Anvisa tem sido muito responsável nesse assunto. Tem tratado o assunto com muita responsabilidade. Então, o que acontece? O canabidiol, que é o princípio ativo, ele traz elementos que combate inicialmente, foi preparado para o Alzheimer. Veja você, Natália, que a origem dela não foi para o câncer. E no andar da carruagem viram que o princípio ativo combatia o câncer. E aqueles que experimentaram naquela fase, mesmo sem autorização da Anvisa, o resultado foi positivo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se esse remédio existisse em 91, talvez minha mãe estivesse viva até hoje. Porque não tinha um elemento que combatesse com precisão. É claro que não vai deixar os outros tratamentos.
você vai seguir a prescrição médica. Mas a grande verdade, como foi dito na matéria aí, dos 3.000 e poucos pedidos, mais 700 já foram autorizados. E esses 700, o aproveitamento deu 56% até agora do que foi apurado. Ou seja, está crescendo essa margem. Essa margem pode chegar a 80%, 90%. Então, eu sou favorável. Hoje, Natália, eu tomei o cuidado de fazer uma coisa. Eu liguei numa farmácia para saber quanto ficaria esse remédio. Para você ter uma ideia, para comprá-lo hoje, ficaria em R$ 9.990 uma caixa. Ou seja, quase R$ 10.000. Daí, então, nós enfrentamos duas dificuldades. A primeira, jurídica, porque não tinha autorização para comprar. E a segunda, as condições. Foi aí que a Defensoria Pública e alguns advogados começaram a ter a ideia. Pediu assistência judiciária em favor do doente e autorização judicial para comprar. Aí deu certo, o casamento foi bem feito, Natália. A autorização veio e o dinheiro não foi preciso. Mas se é uma pessoa de bons recursos financeiros, pode comprar inclusive pela internet e inclusive para uma farmácia aqui de Poços de Caldas. É claro que não me vem o caso de dar o nome, mas na internet está lá uma farmácia aqui de Poços de Caldas e está vendendo isso aí tranquilamente. Então, veja bem, a pergunta da opinião aí, eu não sei qual vai ser a opinião de quem está nos acompanhando em casa, mas eu digo, se tivesse esse remédio 91, talvez minha mãe estivesse viva. Olha, doutor, eu acho que primeiramente a gente tem que falar que antes a gente tinha muito preconceito em relação à questão, né, da liberação do uso medicinal da maconha, porque ainda existia algum risco ou algum, né, os médicos, os cientistas, né, que viam essa questão, tinham algum medo de que isso pudesse causar alguma dependência naquela pessoa que utilizasse. Mas foram feitos testes que comprovam que não, isso não vai acontecer. E até porque a pessoa ela vai tomar de acordo com a prescrição. Foi o que nós citamos Quantos aqui. medicamentos que nós tomamos no dia a dia, né, que podem também viciar, nós sabemos disso. Tantos antidepressivos, ansiolíticos, enfim, diversos remédios que podem causar a dependência. Então, a gente sempre fala sobre a importância desse apoio médico, de você não sair comprando remédio de qualquer maneira. Então, a gente tem que frisar essa questão também. Acredito que várias drogas que hoje são ilícitas têm princípios ativos que podem ajudar na cura ou no auxílio de tratamento de doenças. Então, a gente precisa repensar essa questão também, doutor. Natália, deixa eu te contar uma coisa a nível pessoal. Às vezes eu sou até combatido por tratar de assuntos pessoais, mas eu quero fazer isso como alerta. A minha mãe sofreu de câncer e meu pai teve o princípio de Alzheimer. Olha, todas as doenças são ruins, mas eu conheci essas duas de perto. E vou utilizar uma expressão que eu ouvi de um médico. É ir para o inferno sem morrer. Por quê? Porque o câncer... Você viu o caso da Cláudia Rodrigues ontem, me chamou a atenção? Uma moça tão bonita. E o que aconteceu? Quando aquilo espalha, é um veneno. Quando você usa a quimioterapia, é a mesma coisa que comer fogo. Então, eu sei que eu vivi perto disto. Então, se você tivesse liberado, quando a minha mãe era viva, ou na época do meu pai, curiosamente foi liberado em 2014, meu pai faleceu em 2013. Então, veja, Natália, eu tenho motivo para chegar aqui dizendo nesse programa assim, eu sou a favor. Não quero saber a consequência disto, porque o resultado até agora foi benéfico. E se algum lugar deu maléfico, eu desconheço. Eu só conheço o benéfico. Eu conheço o benéfico. É caro? Bom, se não puder comprar, a Justiça está autorizando gratuitamente. Eu penso que mais cedo ou mais tarde, o SUS vai acabar liberando, porque é uma realidade. É um processo, né, doutor? É um processo. Nós estamos no começo dele, estamos gatinhando. Mas é perigoso. E você citou uma verdade. Pode acontecer uma dependência. Não tem essa possibilidade. Primeiro, porque é feito com acompanhamento médico. É feito com prescrição médica.
As pessoas têm que utilizar isso aí com os cuidados medicinais que o médico recomenda. Agora, se algum espírito de porco aí faz um mau uso disso aí, a medicina e nem aqueles do programa que fazem isso em todo o Brasil, nós não somos responsáveis, não. Foi dito, Natália, que nós somos formadores de opinião. Então eu vou formar a minha agora. Eu sou a favor. Eu sou a favor. Eu acho que deve, e dou graças a Deus ter descoberto esse remédio. E espero, Natália, que daqui 2 ou 3 anos nós vamos chegar lá no SUS e encontrar esse remédio lá. E a gente tem que pensar também, né, doutor, o que o senhor estava dizendo, a gente voltando mais uma vez para a questão da dependência. Se fosse dessa maneira, não utilizaríamos nenhum remédio, porque nós sabemos que todos os remédios que são utilizados a longo prazo e sem a observação de um médico são químicos e isso vai causar alguma coisa no nosso organismo. Então, precisamos pensar com menos preconceito e pensar que sim, é um princípio ativo que pode trazer vários pontos positivos. E aí, doutor, eu estava fazendo uma pesquisa sobre outras drogas que são ilegais, mas que contêm em seus princípios ativos algumas questões que podem ser positivas no tratamento medicinal. E aí o que a gente pensa? A gente traz uma outra discussão. Enquanto esses princípios poderiam estar sendo utilizados na medicina, para a evolução da medicina no nosso país, no mundo inteiro, enfim, solucionando vários problemas, acabando com dores de tantas pessoas, essas drogas são utilizadas muitas vezes na questão do tráfico, no uso, entre aspas, recreativo, causando a dependência química. Então, se realmente nós pudéssemos utilizar desses princípios ativos para algo positivo, isso seria muito legal. Tem 7 drogas que são consideradas ilícitas que têm, né, essa possibilidade, que é a questão do LSD, que o governo dos Estados Unidos já fez vários testes, que ele foi já usado por soldados na guerra, mas pouca gente sabe que a comunidade médica também se interessou pela droga e estudos dos anos 50 mostram que ela é eficiente no tratamento do alcoolismo em até 50% dos casos. Nós temos também a questão do êxtase, componente que deixa os usuários do êxtase tão alegres também pode ser usado para tratar distúrbios de ansiedade. Nós temos a questão da cocaína. Bem antes de ser usada, né, da maneira ilegal, ela poderia ser usada para curar desde o alcoolismo até febres e até dores, como utilizavam os índios as folhas de coca, né, doutor? Isso. Temos a questão da heroína, conhecida como um dos mais eficientes analgésicos do mundo. Ainda é usada para tratar dor extrema no caso de pacientes com câncer nos ossos, por exemplo. Então, a gente tem uma série de drogas que são ilícitas que, se fossem utilizadas, né, para a maneira correta, da maneira correta, seria algo extremamente positivo. Lembrando que a gente não está fazendo apologia a droga nenhuma aqui no programa. Só não, dizendo, né? Se a pessoa não entender o sentido desse programa, ele está de má fé. Não é nem desconhecimento, não, é má fé mesmo. O que nós estamos dizendo aqui é o seguinte: o THC, tetrahidrocannabidiol, o THC já era usado como princípio ativo para combater o Alzheimer, que foi a origem dele. Agora, e a ansiedade também, viu, Natália? Ansiedade também. E esse assunto é interessante. Hoje eu estou aqui, eu sou um advogado tratando esse assunto. Mas se a Natália trazer um médico aqui, ele vai dar pelo campo da medicina, mas não vai fugir de uma realidade. O THC já foi testado e é uma situação hoje comprovada. Agora, se a pessoa acha, não, mas isso aí vai liberar maconha, larga a mão de ser bobo, não fala isso não. Vamos conversar, conversa séria, que nós estamos tratando de assunto sério. Ah, mas a maconha é perigosa. Eu sei que é, tanto é que o tráfico de droga dá cadeia e pena grave, de 5 a 15 anos. E também o uso imoderado pode ser enquadrado como uso que é crime, não tem a pena aplicada, mas o uso é crime e a pessoa vai passar uma situação como prestação de serviço comunitário, fazer um tratamento lá no artigo 28 da lei de tóxicos. Mas, de qualquer forma, gente, vamos tratar do assunto com seriedade. Nós estamos falando aqui de um tratamento que, graças a Deus, tem hoje e que eu perdi a minha mãe, porque naquela época não tinha. O meu pai enfrentamos esse problema porque não tinha esse princípio ativo, pelo menos liberado não estava. Um ano depois da morte do meu pai que liberou.
E eu fico feliz de saber que você hoje, que tem essa situação dentro de casa, não é boa não, é terrível, é ruim, mas pelo menos agora tem uma esperança. Nós estamos falando aqui de esperança, Natália, esperança de vida, nós estamos falando de vida, estamos falando da morte que a maconha traz, não, que isso aí nós abnegamos de todo jeito. Mas nós estamos tratando de um assunto sério. O que é o assunto sério? O assunto sério é dizer que o THC já está comprovado, é medicinal, o canabidiol está sendo empregado, é uma coisa perfeita, a Anvisa não iria liberar se não tivesse certeza, tem uma resolução. O que falta é o seguinte, maiores testes para liberar a venda no mercado livremente. Mas quer saber de uma coisa? Eu nem sei aqui se eu estou fazendo o papel correto. Mas se você entrar na internet, você compra isso aí de pacote, porque hoje eu fui consultar a Natália, hoje. Você coloca na internet, tem aqui dentro de Poços tem farmácia vendendo, aqui dentro de Poços. Não dou o nome aqui no ar, mas se alguém me ligar depois, eu falo qual a farmácia que é. Está inclusive anunciando na internet aí, está anunciando na internet. Então, olha gente, eu tenho fé, eu acredito e peço a Deus vá em frente. Doutor, a gente vai para um breve intervalo e depois eu gostaria que o senhor falasse, já que nós falamos sobre o uso medicinal, a gente pode falar um pouquinho no segundo bloco sobre essa questão, né, do uso recreativo, entre aspas, da maconha. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Não é a pergunta da nossa enquete, mas é só para a gente trazer também para o lado do senhor, para a questão jurídica dessa questão. Você aí de casa, continue participando com a gente pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais. Eu volto já, rapidinho. Existem muitas opiniões. Não precisa concordar. Basta respeitar. Respeito basta. Voltamos com um ponto de vista. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Dr. Vanderlei de Mello. Nós estamos falando um pouco sobre o uso medicinal da maconha. Você aí de casa é a favor ou contra? Participe pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais. No finalzinho, né, do primeiro bloco, doutor, queria saber a sua opinião em relação ao uso recreativo da maconha, se é que a gente pode utilizar assim. Primeiramente, vou me posicionar antes de ouvir o seu posicionamento. Sou contra a liberação, acredito que hoje o Brasil ele não tem estrutura para gerenciar. Muitas pessoas dizem, mas o que vai arrecadar de imposto com a questão da maconha, depois você pode inserir isso em programas sociais para dependente químico. Eu acho que isso é uma besteira, isso não vai acontecer, isso não vai acabar com o tráfico, e aí isso também abriria a possibilidade da liberação para outras drogas também, e acredito que o Brasil não tem preparação para combater isso. Se você não consegue combater o tráfico, você não vai conseguir combater coisas simples, você vai conseguir combater esse uso da maneira em que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que o Brasil não possui, né, essa estrutura ainda para essa possibilidade. Lembrando também, né, doutor, que hoje a gente sabe que a maconha, além do álcool, são as duas drogas que abrem portas para outras drogas ainda mais pesadas, levando à dependência química e todo aquele processo que a gente já conhece. Natália, eu disse na primeira parte do programa que eu, como advogado e senador, somos formadores de opinião. E qual a opinião vamos formar aqui? Que o uso medicinal eu aprovo. Qualquer outra interpretação
do que eu disse ou a Natália disse aqui, ou qualquer outro apresentador, é má fé mesmo. É má fé mesmo. Por quê? Porque eu sou contra o uso recreativo. O Uruguai foi liberar lá pensando nos impostos. Sabe o que aconteceu? O Uruguai foi por buraco, o tráfico aumentou e agora estão lá revogando a lei, porque realmente não deu certo. E não dá certo em lugar nenhum. O uso recreativo, para mim, me desculpa a expressão, é safadeza. Isso aí é meio de querer fazer bobagem utilizando isso daí. Então, esse programa aqui, nós estamos fazendo ele com a responsabilidade que o caso requer. Eu sou advogado há 40 anos, eu sei o que eu estou falando aqui. E eu dizia para a Natália agora há pouco que nós tratamos desse assunto dentro do âmbito da medicina, do bem que pode ser feito, liberado pela Anvisa, estamos só na base da resolução da Anvisa. Acredito que mais tarde vai chegar a um nível popular, porque precisa, é importante o remédio. Mas qualquer outra interpretação que alguém der aí fora, não tem nada a ver com o nosso programa aqui, nem comigo, nem com a Natália, nem com os outros apresentadores que debatem isso. Nós estamos falando da parte medicinal, autorizada com prescrição médica. Se você entender outra coisa por aí, então você está de má fé mesmo. Doutor, vamos para as participações? Vamos lá. O Pedro da Gruta, ele manda um abraço a todos. Abração, Pedro. Um abraço, Pedro. Prazer sempre contar aqui com a sua participação. Então, um abraço para todos que nos assistem na região. Ele diz o seguinte, que não é contra a maconha, já que foi comprovado que sua substância pode ser utilizada como remédio para quem necessita, mas sou contra o uso dela Ele desenfreado por outras pessoas, que é o que nós falamos aqui. Pedro compreendeu. Ele está sintonizado, ele compreendeu muito bem o que nós dissemos aqui no programa. O Guilherme diz o seguinte, eu sou a favor da autorização deste medicamento, desde que seja comprovada pelos cientistas e médicos que ele seja benéfico, e já é comprovado, Guilherme. Mais um que compreendeu o sentido sério do nosso programa. Participação da Tereza, eu sou a favor. O uso medicinal não vai tornar a pessoa viciada na droga em si. Concordo com ela, sim. Participação do Pedro, sou a favor do remédio, já que ele é para o bem, para cura e não para sustentar vício. É o que dissemos aqui. Participação do Guilherme, uma pessoa que já foi um viciado pode fazer o uso desse tipo de medicação? Guilherme, nesse aspecto vou fazer uma parte, porque eu acredito que nem eu e nem o doutor podemos responder essa sua pergunta, até porque é uma pergunta técnica, médica, e se eu respondesse ou o doutor, nós estaríamos sendo até invadindo uma área que invadindo não é da nossa uma área competência. médica, mas assim que eu tiver uma resposta, conversar com algum especialista nessa área, enfim, passo e mando uma mensagem para você. Eu acredito que se eu ousar a dar alguma resposta aqui, eu vou estar sendo muito irresponsável. Estaríamos invadindo competência alheia. E responsabilidade, né, doutor? Responsabilidade. Que não é a nossa intenção aqui. A nossa intenção é fazer dentro do aspecto jurídico. Ok, Guilherme. Então, assim que eu tiver uma resposta, encaminho para você através do WhatsApp que você entrou em contato com a gente. Pode deixar que com certeza nós daremos essa resposta. Temos a participação da nossa querida Cassinha Lopes. Cassinha, um grande abraço para você. Concordo com o uso deste medicamento, afinal, não é para o bem? Curiosidade, por favor, pergunte ao Dr. Vanderlei se o João Dias, a quem se refere, era o locutor de antigamente na Difusora e declamava divinamente bem a poesia Lenço Preto. Eu conheci na minha infância e o chamava pelo apelido de Fico. Abraços para vocês. Abraços, Cassinha. Muito obrigada pela participação, doutor. É ele mesmo, Cassinha, é ele mesmo. Inclusive, Cassinha, sábado, como eu vou estar viajando, o João Dias vai apresentar o meu programa na Rádio Difusora às 10h30 da manhã. Vai lá, dá um abraço nele. É ele mesmo, é o Fico mesmo. Temos a participação do Marcelo, sou a favor, lembrando que o êxtase já foi muito usado para esse mesmo fim. Temos a participação da Jaqueline, se é para o combate de doenças e para aliviar dores, claro que é válido. Se os médicos acham que a maconha pode ser utilizada de maneira medicinal, então sem problemas. Lembrando que é o princípio ativo, princípio ativo às vezes a gente usa a expressão mais porque simples, é originária de lá. Sim. A Luciana disse, tudo que for para melhorar a saúde, usado com responsabilidade como remédio. Não pode ser tido como substância entorpecente, que causa dano à saúde mental e física de uma pessoa. Mas é claro que no caso específico citado, Quem é que falou isso aí? A Luciana. Luciana, obrigado. É isso que nós estamos falando desde o começo aqui, você compreendeu perfeitamente.
Camila disse o seguinte: ótimo, não há problema algum. Se ministrada sob orientação médica, é um medicamento controlado como outro qualquer. Foi o que eu disse logo no início. Concordo com ela, perfeito. Temos a participação do Juliano. Sou a favor, lógico, é claro, para combater doenças. A pior droga é a bebida, porque é legal. Droga legal, que paradoxo. Pois você compra em qualquer lugar e enche a cara. Pega um carro e atropela uma pessoa e na maioria das vezes não dá em nada. O uso terapêutico da maconha tem que ser aproveitado ao máximo. E não é que ele tem razão em tudo que ele falou aí? Concordo. Total razão. Doutor, queria agradecer mais uma vez sua participação. Passou mais rápido do que, do que o comum. Segunda-feira está no meu horário habitual, então, mais agradecer lá ao doutor Elvio que permitiu a troca comigo aqui. Elvio, um abraço a você, muito obrigado. E estaremos aqui na segunda-feira no horário normal, então. Natália, foi um prazer estar com você aqui mais uma vez. E dizer que eu saio feliz, porque o pessoal que acompanhou em casa compreendeu o verdadeiro sentido legal, legalizado e legalista do nosso programa de hoje. Muito obrigado. Doutor, mais uma vez, obrigada, é sempre um prazer tê-lo aqui. Um abraço, até segunda. Muito obrigada a você aí de casa que nos acompanhou, obrigada pelas participações. Eu vou ficando por aqui e volto com mais uma edição do Ponto de Vista. Então, queria dar 2 recados para você assistir o Postos agora, todos os dias, das 11h30 da manhã, né, no primeiro horário, e depois a reprise às 7 da noite. Se eu fosse você, não perderia. E tem mais um recadinho de programa da grade também. Às 4 da tarde nós temos mais uma edição do Carol Online, trazendo muito entretenimento para a sua tarde. Fique ligado na programação da TV Postos, que eu tenho certeza que você não tem nada a perder. A gente procura fazer um trabalho bem bacana para você aí de casa. Uma ótima tarde.